Abre a sua mão. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a sua voz. Usa minha boca, meu Pai. Eu quero transbordar aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui individualmente. Eu quero ser o instrumento do Senhor nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Levante a sua cabeça. Olhe para mim. Você que está me assistindo, olhe para mim. Acende mais a luz aí. Aumenta mais a luz. Isso, olhe para mim. Hoje eu quero falar sobre pessoas que têm vivido uma vida de quase discípulos. Batem na trave, mas não são. Pessoas que estão perto, mas não estão envolvidas com Jesus. Irmãos, tem muita gente vivendo uma vida de quase com Deus. Vem à igreja e quase se entrega. O batismo passou, final do ano, e ele ou ela quase batizou. Na hora da oferta, a palavra fala, e ele ou ela quase decide se tornar um dizimista ofertante. Aí o Senhor tem incomodado, tem falado, tem ministrado, e muitos quase começam a servir a Deus na igreja. Hoje eu quero falar sobre pessoas que quase são discípulos. Pessoas que estão sendo ministradas, estão ouvindo a palavra, o Senhor tem chamado e eles quase obedecem. Está igual aquele jogo, é na trave, mas não faz o gol. Acerta os bilhetes, mas não registra. E a vida de quase está pegando muita gente. Essa vida de quase discípulo está envolvendo muitos que estão quase lá, mas nunca chegam lá. Estão quase obedecendo e fazendo a vontade de Deus, mas nunca chegam lá. Se prepare, porque o Senhor vai falar contigo nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Agripa era o rei. Paulo estava sendo julgado na frente do rei. Olha o que o rei falou para ele: por pouco você me convence a me tornar cristão. Ô Paulo, para! Eu estou quase me convertendo, Paulo. Pode parar. Irmãos, o apóstolo Paulo estava sendo interrogado, algemado, olhe para cá, algemado e pregando a palavra de Deus para o rei. O rei olhando e ouvindo, olhe para cá, ele ouviu a palavra, ele sentiu tocado pela palavra, ele quase converteu. Aí ele virou para o Paulo e falou assim: para, que eu já estou quase me tornando cristão. Tem gente que é assim, irmãos, ouve a palavra, sente Deus falar, recebe a oração, sente o poder de Deus e quase se torna um discípulo. Só que para ser discípulo tem que ter renúncia, e aí o quase não deixa. Só que para ser discípulo tem que ter entrega, e o quase não deixa entregar. Paulo falou: Agripa, quem dera o senhor fosse discípulo como eu, exceto essas correntes, essas algemas que estão me amarrando. Eu só não queria essas correntes para o senhor, mas o ser discípulo igual eu queria que o senhor se tornasse. Para, Paulo, você está quase me convencendo a virar cristão. Só que não virou não, viu? A Agripa nunca virou cristão, ele quase.
Quase que ele virou, mas ele nunca virou. E sabe qual é a minha palavra hoje? Será que tem alguém aqui ou me assistindo que você está quase andando com Deus de verdade? Será que tem alguém aqui ou me assistindo que você está quase se tornando um cristão de verdade? Quase que você é um discípulo, só que você fica no meio do caminho, nem lá, nem cá. Coloca lá para mim Marcos 10:19. Marcos 10:19. Escuta essa aqui. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou isso aqui para o rapaz. Vamos lá, olha o que ele respondeu. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu já estou fazendo isso aí. Aí Jesus falou com ele de novo, vamos lá. E Jesus fitando-o, quer dizer, encarou ele. Jesus fitando ele, o amou. Jesus falou com amor e disse: só uma coisa te falta. Você está quase, só está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus percebeu que esse homem, ele era acorrentado pelo espírito da avareza, o amor ao dinheiro. Jesus olhou nos olhos dele, o amou. Entenda que toda direção de Deus para nós, por mais difícil que seja, é uma direção de amor. Ele está tentando nos libertar, Ele está tentando nos livrar, Ele está tentando mudar a nossa história. Jesus o amou e disse: só está te faltando uma coisa, cara. Você não rouba, você não adultera, você não fala mau testemunho de ninguém, você honra teu pai e tua mãe. Você está quase, só está te faltando isso. Vai lá e faz. Sabe o que aconteceu? Passa o versículo. Ele, porém, contrariado com esta palavra. Quem é que estava pregando para ele? Quem estava pregando para ele? Então aprende uma coisa: quem não quer obedecer a Deus fica contrariado quando ouve a verdade. Quem não quer obedecer a Deus fica contrariado com Jesus, fica contrariado com o pastor, fica contrariado com o padre, fica contrariado com qualquer pessoa. Quem não quer ser transformado fica contrariado quando é confrontado. Jesus estava pregando para ele com amor. Aí ele ficou contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Deixa eu te dizer, sempre tem alguém indo embora da igreja contrariado, triste porque ouviu verdades. Só que verdade às vezes dói. Porém a palavra diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, melhor do que os beijos da falsidade. Ei, ele ficou triste, foi embora, porque era dono de muitas propriedades, ou seja, continuou aprisionado, quase foi para o céu. Fala comigo, quase foi para o céu. Rapaz, mas ele não roubava, não matava, não adulterava, não falava falso testemunho, honrava o pai e a mãe. Ele era bom, ele era um cara bacana, moralmente ele era bacana. Ele quase se tornou um discípulo. Ele quase entrou no reino dos céus, pastor Diego, mas não entrou. Os teólogos, os estudiosos da Bíblia dizem, há um consenso que esse rapaz, depois que ele recusou o amor de Jesus, depois que ele recusou a direção, a palavra de Jesus para vender tudo, diz que ele ficou louco, transtornado, e começou a andar na rua nu,
começou a andar na rua sem roupa, ficou doido, ficou tão perturbado, que ele perdeu o juízo. Por que, pastor, isso? Porque ele não quis ouvir a palavra. Ele quase converteu, irmãos. Ele quase virou cristão. Você sabe o que significa a palavra cristão? Primeiro você tem que saber o que é Cristo. Cristo é ungido. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Jesus, Cristo, Jesus, o ungido de Deus. O que é cristão? Se Cristo é ungido, o que é cristão? É um pequeno ungido. Então cristão é aquele que é igual Jesus, foi ungido por Deus. Então cristão tem que ser igual Jesus, tem que ser parecido com Jesus, tem que falar igual Jesus fala, tem que fazer o que Jesus faz. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Cristão é quem imita, quem faz igual. Tem gente que é quase parecido com Jesus, que é quase parecido com o que a palavra nos ensina, nos orienta, mas quase não é. Quase gol não é gol, quase ganhar na loteria não é ganhar, quase bonito não é bonito, quase rico não é rico, quase não muda nada, irmãos, quase não é. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a vida de quase acaba. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de ser um Cristo aqui nessa terra. Aleluia. O perigo do quase. Quase é perigoso por quê? Pergunte para mim, por quê? Ele dá uma sensação que eu estou perto. Eu estou quase. Dá uma sensação que eu estou indo bem. Só que o quase não acaba. Eu estou sempre no quase. Eu não saio do quase. Por que o quase é perigoso? Ele engana o coração. Tem muita gente se enganando, achando que está bom, quase. Está bom, pastor, eu sou quase. Ele cria uma falsa segurança espiritual. Quem está no mundo sabe que está perdido, mas quem está quase, acha que já chegou. Coloca Apocalipse 3, versículo 16, por favor. Coloca para mim, olha lá. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Fala comigo, morno. Diga morno. O que é morno? Quase quente. O que é morno? Mas não é. Deixa aqui para mim. Sabe o que Jesus falou para essa igreja aqui? Ei, vocês não são do mundo, vocês não são frios, mas vocês também não são quentes. Vocês não são de verdade, vocês são quase. Vocês estão no meio do caminho, vocês não chegam. Vocês ficam aí, ó, nessa vida morna. Quase serve, quase se entrega, é quase fiel, é quase obediente, quase que ora. Eu lembro mais ou menos o ano de 2008, mais ou menos, 2008, 2009, eu recebi uma ligação, eu não esqueço disso. 2008, 2009, eu não sei exatamente o ano, era Réveillon. Eu recebi uma ligação, era um rapaz que eu estava evangelizando, e esse rapaz estava numa vida perdida. Eu lembrei disso hoje de tarde, não contei isso no culto da manhã, eu lembrei disso agora à tarde. Esse rapaz, eu falava de Jesus para ele, eu pregava, eu lia a Bíblia para ele, eu visitava ele. Só que ele tinha muitos problemas, ele estava envolvido com muita coisa errada. E eu lembro que no Réveillon, acho que de 2008 para 2009, ele me ligou, e sabe qual foi a palavra que ele me deu? Ele disse assim: Rodrigo, essa noite eu quase me entreguei para Jesus. Eu falei: o quê? Ele falou:
quase que eu me converti essa noite no Réveillon. Só que aí eu decidi ir para a festa, eu decidi curtir, eu decidi viver a vida que eu estava vivendo. Eu lembrei disso hoje à tarde. Sabe o que ele falou para mim? Eu quase me converti, eu quase me entreguei. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele se entregou, mas sabe para onde? Para o mundo do crime. E lá no crime, eles mataram ele. Olhe para cá, olhe para cá. Quase não é. Deus não quer que você viva uma vida de quase. Não aceite mais uma vida de quase de Deus, quase cristão, quase discípulo, quase fiel, quase obediente. Não aceite isso mais. Eu lembro de uma historinha. Tinha um rapaz que ele estava em cima do muro. Ele estava em cima do muro. E do lado de cá estava Jesus e os anjos. E do lado de cá estava o diabo e os espíritos malignos. E ele em cima do muro. E do lado de cá Jesus e os anjos dizendo assim: vem para o nosso lado, desce desse muro, vem para cá. Nós temos promessa, nós temos vida eterna para você. Jesus e os anjos viviam chamando esse rapaz em cima do muro. E do lado de cá, o diabo e os espíritos caladinhos. E aquilo foi encucando aquele rapaz, até o dia que ele falou assim: ô diabo, escuta aqui. A turma do lado de cá, Jesus e os anjos, vivem me chamando para passar para o lado deles. E vocês não me chamam. Eu estou aqui em cima do muro e vocês não me chamam para passar para o lado de vocês. Aí diz que o diabo deu uma gargalhada, aquela gargalhada maligna, e disse assim: não, pode continuar aí em cima do muro. Quem está aí já está conosco. Quem está aí já está do nosso lado. Porque com Jesus não tem meio termo. Não existe meia conversão, não existe meia entrega, não existe meio fiel, meio cristão. Levante a mão, você que quer ser inteiro de Deus, você que quer ser totalmente do Senhor. Fala para Ele assim: a vida de quase vai acabar, e eu serei um discípulo do Senhor. Então abra sua boca e dá glória, e aplaude, e celebre o nome do Rei. Sacode o seu irmão e fala para ele que essa vida de quase acabe hoje. Aleluia. Existem três tipos de pessoas hoje participando desse culto. Tem três tipos de pessoas ouvindo essa palavra. Primeiro, os que estão longe de Deus, longe de verdade. Segundo, os que estão muito perto de Deus, totalmente de Deus. Mas tem um terceiro grupo, sabe qual? Os que estão no meio do caminho, nem lá nem cá, estão quase com Deus, estão em cima do muro. E eu vim aqui hoje para te alertar: quase não entra no céu, quase não tem salvação, quase se arrepender não vale, quase perdoar não vale, quase largar o pecado não vale, quase se render não vale, mas quase também não transforma o seu destino. A bola na trave não é gol, o cartão sem ser registrado não ganha o prêmio. Hoje não é dia mais de quase, hoje é dia de decisão. Não seja mais um quase convertido, um quase fiel, um quase servo. Não seja mais um quase santo, um quase crente. Hoje é dia de você ser um discípulo de Jesus. Hoje é dia de decisão. Eu posso ouvir um glória a Deus? Hoje é dia de decisão. Eu posso ouvir um aleluia? E eu encerro lendo Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3,15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quem ouviu a voz de Deus aqui hoje?
Então coloca a mão no coração e fala: o meu coração não está duro para Deus. Fala: o meu coração não está fechado para Deus. Diga para Ele: pode entrar e fazer morada na minha vida. Amém? Termino. Sabe qual é o grande problema do quase? Quase é dizer não para Deus sem coragem de dizer não explicitamente. Sabe qual é a mensagem do quase? Deus, eu não te quero, só que eu sou tão educado que eu fico no quase. Deus, eu não te quero, eu não acredito na tua palavra, eu não me rendo, porque eu sou educado, eu não quero te maltratar, eu estou no quase, mas eu queria falar a não, mas eu sou educado demais para falar não. Você já passou por uma situação que você queria falar não, só que você não queria contrariar a pessoa e você arrumou um monte de desculpa? Não, é porque não sei o que, eu tenho um compromisso, você queria dizer não, mas só que você não queria contrariar. Tem muita gente fazendo isso com Deus. Eu não quero contrariar Deus, a resposta é não. Aí eu fico nesse jogo. O quase é um não educado. Você está dizendo não para Deus de forma educada, mas é um não. E Deus está entendendo. Quase é resistir o Espírito Santo gentilmente. Ô Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar, mas assim, agora não. Já viu quando a pessoa te oferece algo, você quer falar assim, ó, não. Só que você é muito educado, gentil, você fala, não, na próxima. Eu só estou dando uma olhada. Você queria dizer não, você não está afim, só que o problema é que a gente está fazendo isso com Deus. O problema, você não está percebendo que a gente está fazendo isso com Deus? Quase fiel, quase obediente, quase cristão, quase discípulo, quase servo. Até quando você vai ficar no quase? O quase não vai te levar para o céu. O quase não vai fazer você viver as promessas. Lembra do povo que saiu do Egito? Eles pisaram lá na terra, quase conquistaram ela. Tiveram que voltar para o deserto, para morrer no deserto, porque não quiseram obedecer ao Senhor. Eles viram o fruto da terra, 2 homens para carregar um cacho de uvas, 2 homens, um cacho de uva. Eles chegaram na porta, quase entraram, mas não entraram. Quase não entrar. Hoje é dia de decisão. Hoje Deus quer mudar o seu destino eterno. Hoje Deus quer mudar o destino da tua família. Tem alguém ouvindo a voz do Senhor? Curva a sua cabeça um instante.